Já chega destruindo o púlpito. Somente os que vieram adorar o nome de Jesus, diga aleluia. A você, amigo internauta, que também está aí conosco, seja bem-vindo em nome de Jesus a este culto, porque eu creio que o nome de Jesus Cristo já está sendo adorado, amém? Eu não estou sozinho, eu estou com amigos também, que estão comigo, passeando também, a Marcela, o Lucas, o Vinícius e a Neia, estão bem ali nos fundos. Galera, dá um alôzinho aí para a igreja, e a igreja do Cidade Verde, por favor, vamos receber os meus amigos, irmãos queridos, lá de Castres também. Irmão Jusceli, cadê o senhor? Obrigado pelo convite, é uma honra estar mais uma vez com os irmãos aqui do Cidade Verde. Queridos, nesta manhã nós iremos para o texto de 2 Samuel capítulo 9, 2 Samuel capítulo 9, e nós iremos ler do verso 1 até o verso 8. 2 Samuel capítulo 9, verso 1 até o verso 8. Se você encontrou, diga amém. 2 Samuel capítulo 9, você que está aí em casa acompanhando o culto nesta manhã, pegue a sua Bíblia e vamos juntos ler 2 Samuel capítulo 9, verso 1 até o verso 8. Diz então a palavra do Senhor: Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Irmãos, nesta manhã eu quero levar a congregação para a narrativa histórica de Davi e Mefibosete. E eu quero apresentar nesta manhã aos irmãos o retrato da graça de Deus na história de Davi e Mefibosete. Eu acredito, irmãos, que a doutrina da graça é uma doutrina que tem que ser apresentada constantemente em nossos púlpitos, porque é unicamente através da graça que somos salvos, unicamente através da graça que entraremos na santa cidade, a Nova Jerusalém. Unicamente pela graça. E como adventista do sétimo dia, nós cremos na salvação pela graça. E nós estamos nesta manhã aqui por causa da graça. Se você crê, diga amém. E estamos adorando a Jesus Cristo por causa da graça. A palavra rapidamente se espalhou pelo campo, porque a notícia era: o rei Saul e o seu filho Jonatas morreram em batalha. E agora, uma vez que Saul e Jonatas estão mortos, a casa de Jonatas entrou em desespero, porque havia um herdeiro, um bebê chamado Mefibosete, herdeiro do trono. E naqueles dias era um costume, quando um rei assumia o trono, e muitas vezes eliminar a família do rei antes dele,
Então Mefibosete estava sentado no chão. A ama, sabendo que Mefibosete era o herdeiro do trono, no desespero, pegou Mefibosete e saiu correndo para então protegê-lo. Mas Mefibosete caiu dos braços da ama e a queda o levou a ficar coxo, aleijado de ambos os pés. Mefibosete, queridos, tinha apenas 5 anos quando começou a sua vida de fuga, medo, dor e humilhação. Viveu escondido dos 15 aos 20 anos, curtindo apenas a sua dor, sua vergonha e seus conflitos. Mefibosete, ele é o retrato do homem ferido em fuga, caído em seu pecado, sabe? Mefibosete nunca imaginou que haveria um dia que impactaria sua vida e assim afetasse o futuro dele, como naquele dia, destinado ele para a miséria. Mefibosete nasceu para ser um rei. Mefibosete nasceu num lugar de honra, de pompa. Agora ele está destinado à miséria, para viver como um mendigo, em vez de um príncipe. Mas Mefibosete iria descobrir que haveria um dia em que faria um impacto muito maior em sua vida, em seu futuro. O dia em que ele achou graça. Escute uma coisa nesta manhã. Graça é uma palavra suja para o diabo. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que a graça é o poder que está por trás do evangelho. Porque o diabo sabe que a graça pode transformar o ser humano. Porque a graça é a maravilha do evangelho. Porque a graça é a distinção do evangelho. É por isso que o diabo não quer que muitos venham a conhecer a graça, porque o diabo sabe o poder que há na graça. 20 anos se passaram, e agora Mefibosete, adulto, Davi agora é rei, assumiu o trono, o seu reino é abençoado, prospera. Davi tem um grande exército, e enquanto estava sentado no seu palácio, olhando para trás sobre o passado e como ele tinha vindo de um curral para a sala do trono, a graça de Deus começou a tomar conta de Davi. E creio que ele começou a procurar uma maneira que ele pudesse demonstrar a graça de Deus para alguém que era tão indigno quanto ele. E então Davi se lembrou do seu amigo Jonatas. Sabe, queridos? Davi havia feito uma aliança com Jonatas. A aliança era o seguinte, que quando Davi viesse a tornar-se rei, ele não iria exterminar ninguém da família de Saul e Jonatas. Ao lembrar-se desta aliança, o verso 1 que lemos do capítulo 9 de 2 Samuel diz: resta porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Davi não está perguntando se restava alguém saudável. Davi não está perguntando se restava alguém bem-sucedido, qualificado, alguém que poderia ser útil em seu grande exército ou que merecesse. A pergunta foi: resta alguém? O interesse de Davi em saber se ainda existia alguém da casa de Jonatas. Davi procura demonstrar aqui, senhores, graça e bondade para alguém. E aí vem Ziba, o servo do falecido Saul, preconceituoso, veio e informou a Davi. E eu creio, irmãos, que talvez com a pontinha de aviso em sua voz, Ziba disse: ele é coxo de ambos os pés. Ziba estava querendo dizer para o rei Davi o seguinte: ele não tem nenhuma importância, ele não tem aparência real. O senhor vai perder tempo com este homem.
Davi não perguntou do que ele era aleijado. Davi não pensou se ele seria inútil por aqui. Davi apenas perguntou: onde é que ele está? E mandou buscá-lo. Senhores, a graça de Deus, ela não depende do destinatário, porque a graça de Deus é um favor imerecido. E nesta manhã eu quero apresentar aos irmãos aqui, na narrativa de 2 Samuel 9, o retrato da graça de Deus na história de Mefibosete e Davi. Primeira coisa, a graça de Deus nos alcança onde estivermos. É a graça de Deus que inicia um relacionamento. É o misericordioso Deus que inicia o processo do relacionamento. Deus não espera que nos aproximemos dele para sermos envolvidos por sua graça, porque na verdade não podemos buscar a Deus com nossas próprias forças, é obra inteiramente do Altíssimo. Nesta manhã você veio para cá porque o Espírito Santo lhe trouxe. Quando você se entregou a Jesus Cristo, quem foi atrás de você foi Deus. E eu creio que eu estou falando para pessoas nesta manhã que estão aqui, estão estudando a Bíblia, estão se preparando para o batismo, talvez alguém que está me ouvindo, me assistindo também. Deus está operando uma obra fantástica em sua vida, em seu coração, porque é a graça que inicia o relacionamento, é a graça que começa a tocar no nosso coração, é a graça que diz: filho, vem, eu tenho o melhor para a sua vida. O rei Davi, o homem mais poderoso, buscou a Mefibosete, o filho de Jonatas, senhores. Não estava buscando o favor de Davi. Mefibosete não se considerava em condições de ter uma posição de honra no palácio. Ele era um clandestino encontrado pelo rei. Até os 5 anos de idade era fisicamente imperfeito, mas ao cair do colo da ama ficou inválido, coxo. Assim também foi com o homem. Adão no Éden saiu das mãos do Criador, perfeito, sem nenhuma mancha do pecado, mas o pecado veio, o derrubou, e o homem sofreu uma queda que o deixou espiritualmente aleijado. Irmãos, é triste, mas esta é a realidade. Nós somos maus por natureza. Nós herdamos de Adão esta natureza corrupta, essa natureza pecaminosa. Sabe, quando você olha para um bebê, para uma criança, você diz assim: que inocente, não há maldade neste ser. Eu lamento dizer, mas esta criança, este bebê, é filho de Adão. Ele nasce corrupto. O caráter dele ainda não está formado, porque é responsabilidade dos pais formar o caráter de seus filhos. Mas ele já nasce egoísta. Somos maus por natureza, irmãos. E a Bíblia declara isso. No livro de Romanos, a Bíblia é clara em Romanos 5,12 que por um só homem entrou o pecado no mundo. E o pecado passou a todos os homens, a morte passou a todos os homens. Adão fracassou. E nós já nascemos fracassados. Ellen White escreve também em seus livros. Ela diz que por causa do pecado de Adão, a sua posteridade nasceria com propensões inerentes para a desobediência. Nascemos com defeito de fábrica. Esta é a nossa condição que nos impede de chegar a Deus. É por isso que Deus inicia o relacionamento. E diante de tamanha imperfeição, Deus nos procurou com seu grande amor, mesmo não merecendo. E observe que Mefibosete, quando foi encontrado por Davi, levado para morar em Jerusalém, Mefibosete não foi curado de sua imperfeição, continuava coxo, mesmo vivendo na presença do rei Davi. Toda vez que ele caminhava juntamente com as suas muletas no esplendor do palácio, Mefibosete deve ter pensado: graça, isso é graça. O que eu fiz para merecer isso? Da mesma forma, irmãos queridos, quando Deus
transformou o nosso coração e nos deu absoluta certeza da salvação. Deus não retirou as nossas imperfeições. Ainda somos pecadores por natureza, somos imperfeitos espiritualmente, mas membros da família de Deus e destinados a morar no palácio do Rei, graças à sua bendita graça. Escute uma coisa, irmãos, o nosso Deus, Ele merece ser exaltado pelos séculos dos séculos, por tão grande amor e graça manifestada neste mundo caído. Ó raça pecaminosa, que não merecia tão grande e abençoada graça. Eu dizia para um amigo meu em Cáceres, é um dos anciãos da minha igreja central lá, o nome dele é Edberto. Edberto, eu estava pensando esses dias, cara, Deus, para os amigos que estão nos visitando nesta manhã, para os amigos que estão nos assistindo pela internet, Ellen White, ela diz em um dos seus livros, que há outros mundos, fora aqui da nossa realidade, da nossa galáxia, há outros mundos que são habitados por seres perfeitos que Deus criou, que não caíram no pecado, que foram fiéis à lei de Jeová. Honra a Deus. Então eu dizia para o Edberto, Deus, Ele tem outros planetas habitados por seres que não o desonraram. Sem falar dos anjos que também são fiéis ao Senhor Deus, fiéis à sua lei, que prestam culto ao Senhor. O perfeito louvor. Quando Adão pecou, por que Deus foi perder tempo com este planeta? Por que Deus não destruiu Adão? Por que ele não mandou fogo do céu e exterminou? Por que ele não recriou novamente? Ou também, nem precisaria recriar. Ora, se ele tem anjos perfeitos, outros seres perfeitos, num universo tão grande, por que ele foi perder tempo? Uma palavrinha chamada graça, somada a uma outra palavrinha chamada amor. Sabe o que Deus quer fazer, querido? É levar cada um de vocês ao plano original do Éden. Nesta manhã vocês são perfeitos, mas muito em breve vocês serão perfeitos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Vocês e eu retornaremos para o Éden. Retornaremos para aquele lugar de paz, aquele lugar de saúde, aquele lugar de alegria, aquele lugar onde não havia sofrimento, aquele lugar onde não há morte. É para lá que retornaremos. E sabe o que me espanta, eu dizia para o meu amigo, é que o Criador, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, Jesus Cristo, João capítulo 1, verso 14, Jesus Cristo não vai morar nos outros mundos perfeitos, Ele vai morar neste mundo aqui, que será regenerado por sua graça e o amor. Ele vai morar conosco, como prova do preço pago naquela cruz por nós. Isso é bom ou não? E você quer ficar de fora dessa? Mas eu preciso lembrar aos irmãos algo aqui no texto, que Mefibosete, ele passou de 15 a 20 anos escondido na miséria. Onde é que Mefibosete estava escondido, irmãos? De acordo com o texto que lemos aí. Qual era a vilinha que Mefibosete estava? Vamos ser mais forte, toda a igreja. Qual é a cidade? Lodebar. Eu fui pesquisar sobre Lodebar. Lodebar era uma vilinha pequena que ficava ao norte de Jerusalém. Era um lugarzinho bem isolado, irmão de Celi. Era um lugarzinho de miséria, um lugar seco, úmido, árido. Havia fome, um lugar de solidão, tédio, depressão. Era de fato um lugar de fuga. E existiam somente duas classes de pessoas que moravam em Lodebar: mendigos e doentes. E lá estava Mefibosete, um dos piores lugares da época para se esconder. Estava lá esquecido pela nação,
abandonado por sua família, nenhuma razão para Mefibosete ser lembrado, mas pela graça de Deus, Davi se lembrou deste homem aleijado. E eu estou pregando nesta manhã para pessoas que talvez se sintam abandonados pela família, pelos amigos, ainda se encontra talvez escondido em uma Lodebar espiritual, vivendo no mundo morto. Talvez eu esteja pregando, talvez eu esteja falando para alguém que está me assistindo nesta manhã. Talvez sua vida é árida, seca, não há alegria, não há esperança, não há paz, só há medo, escravidão. Talvez alguém que esteja ainda sendo escravo de algum pecado. Escute uma coisa nesta manhã. Pergunte ao filho pródigo, quem o encontrou no chiqueiro e o trouxe para casa? Pergunte para José, quem o encontrou em um poço cavado para ele, por seus irmãos, e o levantou tão alto, como segundo no comando do Egito. Pergunta à mulher samaritana, quem a encontrou em um poço no meio do dia. Não importa onde você estar, hoje a graça pode encontrá-lo e mudar a sua vida completamente. A graça vai aonde você está. Deus tem encontrado e transformado pessoas dentro de uma boate. Deus tem encontrado, tem buscado e transformado pessoas dentro de uma casa de prostíbulo. Não há limites para a graça de Deus. A graça alcança quem ela quiser. Nós não podemos limitar Deus, senhores. Deus, Ele age como Ele quer, e na hora que Ele bem entender. E às vezes nós usamos a expressão, há certos lugares que Deus não pode entrar. Uai, Deus tem medo de entrar em certos lugares? Há uma diferença grande entre, perceba, Deus não está sendo adorado em uma boate. Deus não está sendo adorado numa casa de prostíbulo. Nenhum culto está sendo oferecido a Deus ali. Mas você me dizer que Deus não entra ali, não se manifesta ali para salvar alguém, se você até então pensava desta forma, lamento lhe informar. Eu vou repetir. Muitas pessoas foram arrancadas desses lugares devido à atuação de Deus. Porque Deus entrou lá. Deus, Ele é onipresente. Deus vai onde você estiver para poder salvá-lo. Deus tem o melhor para a nossa vida, amigos. Há uma vida eterna, uma vida de abundância predestinada para nós. Com Deus nós não perdemos, com Deus só ganhamos. Não merecemos nada, mas Deus, que é o dono de todo o ouro, de toda a prata, de todas as riquezas, quer nos dar tudo, porque somos co-herdeiros com Jesus Cristo, graças à sua divina e abundante graça, e louvado seja o nome do Cordeiro pelo século dos séculos. Nós nunca teríamos ouvido falar de Mefibosete se não fossem os passos graciosos de que Davi levou para salvá-lo. Irmãos queridos, o nome Mefibosete só está aqui na Bíblia por causa de Davi. Por causa da bondade de Davi. Só para você ter uma ideia, o significado do nome Mefibosete, destruidor de vergonha, já descrevia muito bem a realidade dele. Destruidor de vergonha. Há alguém nesta manhã que tem o desejo de colocar o nome do filho Mefibosete? Está aí uma boa dica, não? Você que ainda não é pai, não é mãe. Mas Davi o procurou numa terra árida sem esperança, para transformá-lo num príncipe. Isto é graça. Mefibosete não fez nada para merecer tamanha bênção. Ele mesmo reconhece que não merecia tal graça, porque no verso 8, nós lemos aí, que quando ele estava diante da presença do rei Davi, Mefibosete ainda até diz, sou como um cão morto.
Ele está reconhecendo que ele não merecia tamanha bondade, tamanha graça. Surge uma pergunta. Se Mefibosete tivesse dificuldades, poderia ter desafiado o trono. Aliás, se ele não tivesse dificuldades, poderia ele ter desafiado o trono de Davi? Talvez. Se ele não fosse coxo, poderia ter fugido dos mensageiros do rei? Talvez. Mas sendo aleijado, não havia muito que pudesse fazer, exceto aceitar humildemente ir com os mensageiros para o palácio em Jerusalém. E quando Mefibosete chega no palácio real, ele então encontra o ABC da graça: aceitação, bênção e comunhão. Ele não é rejeitado, ele não é criticado, ele não é condenado. Nesta manhã você também pode encontrar o ABC da graça. Você também pode ser abençoado. Você pode ser aceito e ter comunhão em Cristo Jesus. Irmãos, não existe preconceito no plano salvífico. Ricos, pobres, negros e brancos são alcançados pela bondade da graça de Deus. Todos nós somos redimidos pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Se nesta manhã você veio com um carro, se você veio de moto, se você veio de ônibus, se você veio a pé, talvez você veio sem um centavo no bolso, talvez você não tenha nem um centavo para pagar a conta da segunda-feira, talvez você esteja desempregado, talvez você não tenha um título acadêmico, não importa, a graça te alcançou, porque todos nós somos iguais diante da presença do Rei dos Reis. Somos coluna no palácio. Então não vem com essa conversa fiada em querer ser melhor do que os outros, só porque tem um doutorado, um mestrado, porque ganha 5 mil. Se você foi alcançado pela graça, você e eu entraremos pelos mesmos portões da santa cidade. E cairemos todos de joelho diante da presença do Rei do Universo. Porque somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Se você crê, diga amém. Davi disse para Mefibosete, no verso 7, não temas. Olha, irmãos queridos, voltemos para o texto, 2 Samuel 9, verso 7. Davi disse, não temas. Não há o que temer, porque contigo eu estou. É Deus dizendo para nós nesta música. E aqui Davi dizendo para Mefibosete, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai. E aqui há algo impressionante, irmãos. Porque Mefibosete descobriu que havia uma aliança entre o rei Davi e seu pai Jonatas. Davi, por amor a Jonatas, queria também amar a Mefibosete, ser bondoso com Mefibosete, ser gracioso com Mefibosete. Da mesma forma, Deus o Pai, em aliança com o seu Filho Jesus Cristo, quando Adão pecou, quando nasceu então essa raça humana pecaminosa que somos nós, o Senhor Jesus Cristo veio e Deus mostrou para conosco a sua bondade e sua graça, e o próprio Jesus Cristo também, com amor e bondade, nos salvou. E Paulo escreveu isso aqui em Efésios capítulo 1. Vamos para Efésios capítulo 1, versos 5 a 7. Olha, você que está na internet, você que está no WhatsApp, já que você está aí, se eu fosse você, eu até iria compartilhar esse texto, porque é um texto muito forte. Olha só as palavras do apóstolo Paulo escrevendo isso, irmãos. Efésios capítulo 1, versos 5 ao verso 7. Ele diz assim, que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória de sua graça. Para Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Todos aqui, todos os senhores, estão predestinados, graças à manifestação do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Todos estão predestinados à salvação. Mas por que alguns vão se perder? Se todos nós estamos predestinados à salvação. Porque entra aqui um fator importante. Deus
Ao criá-lo, querido amigo, Deus lhe deu o direito de escolha, o livre-arbítrio. Todos estão predestinados à salvação. A vontade divina é que todos se salvem, mas também depende de você, da sua escolha. Paulo já está declarando aqui, estamos todos predestinados por meio de Jesus Cristo. E apesar de nossas deficiências e erros, somos aceitos por causa do Filho amado Jesus Cristo, porque Ele é a nossa reconciliação com o Pai. Jesus Cristo nasceu, morreu, ressuscitou e voltará pela segunda vez por causa de você. Isto é graça, amigos. É o presente que nós não merecíamos. No verso 9 e no verso 13, é dito que a bondade de Davi concedeu bênçãos sem medidas a Mefibosete. Mefibosete sentou-se na mesa do rei. A toalha da mesa cobriu os pés aleijados de Mefibosete. Da mesma forma, quando nos assentamos à mesa do Senhor, o sangue de Cristo cobre as nossas imperfeições. Isto é a justificação pela fé. Graças à justiça de Cristo, que é imputada a nós, porque não há nenhum mérito em nós, não há justiça nenhuma em nós, mas a justiça de Cristo é imputada em nós, lá na nossa conta. E toda vez que Deus, o Pai, olha para você e para mim, escute essa, irmãos, galeria, escuta, queridos amigos que estão nos assistindo, escute isso. Toda vez que Deus, o Pai, olha para você, veja, você é imperfeito, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Somos imperfeitos ou não? Somos imperfeitos. Mas toda vez quando Deus, o Pai, olha para nós, você que aceitou o sacrifício de Cristo, toda vez que Deus olha para você, Ele vê a justiça de Cristo imputada em você. E aí Deus declara que você é justo, mesmo sendo imperfeito. Ele declara que você é justo por causa da justiça do perfeito Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Isso é graça, irmãos. Aleluia. Isso é maravilhoso. Você está entendendo? Um Deus perfeito olhar para seres imperfeitos e declarar que estes seres imperfeitos agora são perfeitos por causa da perfeição de Cristo. É por isso que a salvação é pela graça, porque não há mérito algum em nós. Nada que venhamos fazer poderá nos levar para o céu. Unicamente o Cordeiro poderá nos levar para o céu. Escute isso aqui. Jesus Cristo, Ele tira as suas antigas roupas manchadas. Escute isto. Seu trapo imundo, e então o envolve com o manto de sua justiça perfeita, a sua santidade perfeita, o seu registro perfeito de obediência à lei. Ele o envolve, e então sussurra ao seu ouvido, isso aqui é tremendo. Agora você é perfeito, meu filho. Eu lhe dei minha perfeição. Por favor, use este manto e não o afaste de você. Nesta manhã Deus está falando com gente aqui. Você está agora sendo abraçado pelo meu manto de justiça. Por favor, use este manto. Não afaste de você este manto, porque é a única garantia que você tem para entrar nos portões da Nova Jerusalém. Você está me entendendo, querido? É a única garantia que você tem para entrar nos portões da Nova Jerusalém. Davi ordenou a Mefibosete que comesse regularmente na mesa do rei. E no verso 7, verso 10, verso 11, o verso 13, 4 vezes é repetido isso. Davi dizendo, olha, Mefibosete vai comer na minha mesa. Por que que Davi 4 vezes repete isso? Para no caso de alguém esquecer, Davi não iria comer junto com os demais criados. Perdão, Mefibosete.
O cara aleijado que vivia na depressiva Lodebar, senhores. O cara que até então insignificante, conforme apresentou o preconceituoso Ziba, o servo do falecido rei Saul. O cara que ali em Lodebar, onde a coisa mais emocionante que ele tinha era se assentar e ficar assistindo a caída das ervas daninhas. O cara é levado para morar na capital, Jerusalém. Ele iria poder tomar todas as refeições ao lado do homem mais poderoso e mais rico de Jerusalém. E além disso, ele seria proclamado príncipe pelo rei Davi. Você está entendendo a diferença? O cara é retirado de uma depressiva Lodebar e é proclamado príncipe em Jerusalém. E a Bíblia continua dizendo que as terras de Mefibosete foram restituídas. Mefibosete recebeu dignidade. Deus está chamando cada um de vocês para ter comunhão com Ele e com seu filho nesta manhã. Ele fez de nós membros da sua família. Sua graça trouxe-nos em dia doce comunhão com o Rei dos Reis. E nesta manhã, meus irmãos queridos, eu quero dizer-lhe que aonde abundou o pecado, trazendo destruição sobre todos nós, a palavra de Deus declara que superabundou a graça de Deus. Eu vou repetir, porque eu acho que vocês não me ouviram. Onde abundou o pecado, trazendo morte e destruição sobre a sua casa, sobre você, sobre os seus amigos, a Bíblia declara que superabundou a graça de Deus. E eu acrescento que esta graça superabundou, irmãos, trazendo restituição, trazendo libertação para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Se você se encontra espiritualmente morto, a graça é o único remédio que você precisa, você, querido amigo doente espiritualmente, porque somos vestidos pela graça, somos motivados pela graça, nós acordamos todas as manhãs pela graça, temos abrigo pela graça, somos salvos pela graça. A graça restaura o ferido, a graça brilha na escuridão, a graça permanece quando os teus amigos lhe abandonam, a graça vai guardá-los se seu mundo estiver em chamas. Jesus Cristo é esta graça, Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é quem ressuscitou dos mortos no terceiro dia por minha causa. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é El Shaddai. Ele que é Elohim. Ele que é Adonai. Ele que é o Rei. O Rei que em breve vem. Ele, graça excelsa, graça maravilhosa, graça que me amou, graça que me redimiu, graça que me salvou, graça que vem me buscar e graça que me levará para Nova Jerusalém. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, pelo século dos séculos. Não há diferença entre Jesus Cristo e Davi. Assim como Davi foi bondoso para com Mefibosete, Deus também está sendo bondoso com cada um de vocês nesta manhã, queridos. Há um convite especial a ser feito nesta manhã para você que está me assistindo. A você que está aqui visitando esta igreja, você que está estudando a Bíblia. Ou você que entrou pela primeira vez aqui. Jesus Cristo está te chamando. Venha do jeito que você está. Venha imperfeito, venha aleijado, venha mancando, venha chorando. Mas venha. Porque eu quero usar de bondade para com você. A mesa está posta. Venha sentar-se já, é de graça. Não se cobra sacrifícios. Eu sou o sacrifício vivo. Eu já quitei a tua dívida. Venha e receba de graça. Será que nesta manhã você pode declarar: Ele me ama? Mesmo eu não merecendo, Ele me ama. Eu quero convidar o Lucas para cantar. Lucas,
esse servo de Deus. Lucas acabou de voltar para a igreja. Já tem alguns meses, amigão? Cadê ele? Já tem alguns meses que ele foi batizado. Já faz quantos meses que você batizou, amigão? 5 meses que Lucas rebatizou. Lucas estava no mundão, tocando para o mundo. Bebia, festas. Mas havia um vazio no coração de Lucas. E numa semana de oração lá em Cáceres, com Paulo Melo, e eu vou repetir que quem inicia o relacionamento é quem mesmo? Quem, queridos? Quem dá início ao relacionamento? Deus. Deus levou Lucas para aquela semana de oração. E todas as noites lá estava Lucas ouvindo a mensagem. E não aguentou. Se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. Largou tudo. E agora ele toca para Jesus. Não é mais cantor sertanejo. Agora é o cantor de Jesus. Queridos, a graça de Deus vai onde você estiver. E eu preciso encerrar esta manhã dizendo a você que você que ainda não aceitou a graça de Cristo, você que ainda não foi envolvido pela graça de Cristo, chegou o momento de você ser envolvido. Chegou o momento de você se render ao Cordeiro. Porque Ele está voltando. E quando Ele voltar, Ele vai levar toda essa raça, que até então era uma raça pecaminosa, mas agora é uma raça regenerada. Uma graça agora perfeita em todos os sentidos, fisicamente e moralmente. E quando nós estivermos chegando lá no céu, quando nós estivermos entrando em Jerusalém, há uma cena que eu gosto muito de ler no livro Visões do Céu. O Adão, aquele que fracassou, lembra? O nosso representante, o nosso pai Adão, o que fracassou, o que pecou, quebrou a lei de Jeová. O até então perfeito Adão, agora deixou de ser perfeito, porque surge dentro dele uma natureza pecaminosa. Ele agora é um pecador. E Adão, ele vai olhar para Jesus Cristo, o segundo Adão, que Romanos diz que é o segundo Adão, o que redimiu o fracasso do primeiro Adão. Adão vai correr até Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai estar de braços abertos para abraçar Adão. Mas Adão não vai abraçar Jesus. Adão vai cair de joelhos diante da presença de Jesus, comovido, irmãos, por tamanho amor e graça que o Criador teve que pagar por causa do erro dele, Adão. E Adão vai olhar para trás e vai ver aquela vasta multidão de salvos, aquela multidão que aceitou o sacrifício expiatório de Cristo. Agora é uma multidão regenerada, perfeita, redimida pelo sangue do Cordeiro. E todos vão jogar as suas coroas aos pés de Cristo. Adão vai jogar a sua coroa aos pés de Cristo. Nós iremos jogar as nossas coroas aos pés de Cristo. Pegaremos as nossas harpas e começaremos a tocar uma música. E vamos cantar. E depois cairemos de joelhos e vamos adorar e declarar que digno é o Cordeiro de receber toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Nós vamos adorar a Ele, irmãos, porque é a única maneira de expressarmos a nossa gratidão a Ele pelo que Ele fez por nós. Eu só quero lembrar aos senhores uma coisa: Deus poderia ter acabado com esse mundo. Deus poderia ter esquecido, porque Ele tinha e tem seres perfeitos à sua lei, anjos que são perfeitos à sua lei. Mas porque Ele nos ama, porque Ele me ama,
porque Ele te ama. Ele está ansioso para recebê-lo no grande banquete que haverá no céu. E é por isso que você não pode ficar de fora. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está falando com pessoas nesta manhã. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está falando com pessoas que estão me assistindo nesta manhã. Talvez você esteja afastado da igreja, chegou o momento de você voltar para a igreja. Mas não apenas voltar para esta organização religiosa, é voltar para os braços de Cristo. Jesus Cristo está ansioso para te receber. Querido jovem, é momento de você voltar para os braços de Cristo. Querido jovem, não é momento de abandonar a Cristo, porque se você abandonar a Cristo hoje, você estará perdido para sempre. Ele nos ama, Ele me ama. Enquanto o Lucas estiver cantando, eu quero convidar que você, que está sentindo o Espírito Santo falar com você, vem à frente. Você que está se preparando para o batismo, nesta manhã entendeu que realmente não há outro caminho a não ser o Senhor Jesus Cristo. Venha para cá, venha ao altar, venha se unir à minha oração. Você que está afastado, venha também. Você que está desanimado, venha também. Não tenha vergonha, venha para cá. O Espírito está perturbando você aí. E se Ele está te perturbando, é para vir para cá, porque o teu lugar é aqui. Venha, em nome de Jesus, não fique aí, venha. Enquanto o Lucas está cantando. Tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento da sua misericórdia. E então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo tua glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento da sua misericórdia. E então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo tua glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me
me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Declara ao Senhor, me ama. Declara ao Senhor, porque Ele te ama, Ele quer você, querido. Aleluia. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Deus está nos abraçando nesta manhã com seu amor infinito. Deus conhece a nossa dor e a nossa luta. Deus sabe quantas vezes nós desejamos desistir. Há pessoas que estão neste exato momento querendo tirar a sua própria vida porque estão cansadas de viver neste mundo sofredor. Não aguentamos mais viver neste mundo, senhores. Eu tenho certeza que vocês aqui, moradores de Cuiabá, também estão cansados de morar numa cidade que está ficando cada dia mais perigosa também. Não há segurança neste mundo. A única segurança que nós temos é no Senhor Jesus Cristo. É momento de nós renovarmos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando a pessoas nesta manhã que precisam renovar a sua fé em Cristo. Eu estou pregando a membros de igreja que estão há muito tempo na igreja, mas precisam ser ainda transformados pelo poder de Jesus Cristo. Todos os dias, irmãos, nós precisamos ser transformados pelo poder de Jesus Cristo. Todos os dias nós precisamos ser abraçados pelo amor, pela bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos caminhando para o fim dos dias. E é momento de nós ficarmos seguros nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé. Eu gostaria mais uma vez, Luca, que nós cantássemos esse refrão e que toda a igreja declarasse aí. Você está chorando, você está emocionado, é isso mesmo. A presença de Deus nos comove. A presença de Deus mexe com a nossa alma. Vamos cantar Ele Me Ama. Eu quero que você cante, que você declare para Ele, que você diga para Ele que Ele te ama. E este amor já foi provado há mais de 2000 anos atrás. E em breve Ele vem te buscar. Vamos cantar. Me ama. Declara, igreja. Ele te ama. Me ama. Ele me ama. Com mais convicção, diga. Para que o diabo possa ouvir. Me ama, Ele me ama. Me ama. Me ama. Louvado seja teu nome, Senhor, porque o Senhor nos ama. Estamos sentindo o teu amor nos abraçando nesta manhã. Temos certeza, temos convicção do teu amor, da tua bondade. Bondade provada na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Quando o Senhor viu Adão pecar, o Senhor ficou triste. O Senhor ficou decepcionado. Mas o Senhor, que é amor,
estabeleceu um plano salvífico que veio aqui, tornando-se um conosco, morreu a nossa morte, redimiu o fracasso de Adão, de Eva, e redimiu o fracasso de toda a raça humana, pagou o preço, quitou, e hoje nós podemos aceitar este sacrifício, e receber a tua justiça em nós. Aleluia, meu Pai, porque o Senhor fez isso. Meditamos esta manhã a bondade de Davi para com Mefibosete. É o retrato do Senhor para conosco. Sabe, meu Pai, nesta manhã, pessoas que estão aqui nesta igreja, tem gente aqui se preparando para o batismo, pessoa que entendeu, está aceitando a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia. É a decisão mais bonita que estas pessoas estão tomando. Mas ainda há outras pessoas que estão ainda no vale da decisão, que nesta manhã, em nome de Jesus, elas tomem a decisão, que elas, ao retornarem para casa, retornem já convictas de que precisam aceitar a salvação de Cristo Jesus. Para os que estão nos assistindo pela internet, que o Espírito Santo esteja neste momento, trabalhando nestes corações, que eles venham aceitar a graça, a bondade e o amor do Senhor. Nos leve para casa com segurança, em nome de Jesus, a nossa oração. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus conforte o teu coração. E lembre-se, sempre há uma saída. É o Senhor Jesus Cristo. Amém.